vai ter aula de inglês. Nós não vamos ter nenhuma aula especial hoje. Certo? Então, vamos colocar a aula de inglês de hoje num outro dia. Certo? Então, Sim. Hoje nós temos bastante coisas para fazer. Primeiro, retomada do conteúdo. Depois, conteúdo na apostila de matemática. Lembram que na sexta-feira a prof já fez a retomada de conteúdo uma parte, certo? Certo. Sim. Hoje eu vou fazer a outra parte. Sabe? Porque como é bastante conteúdo de matemática, a prof dividiu em 2 dias. Certo? Sim. Ótimo. Certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar com o conteúdo da apostila e depois a prof passa a retomada, certo? Como nós teremos até às 5h30 hoje é aula só comigo, então a prof dividiu direitinho para não ficar tão cansativo, tá bom? Sim. Oi? Vai. Sim. Tá, então assim, a gente começa hoje com aula de matemática. Então, nós vamos começar com a aula de matemática. Lá na apostila, porque a gente tem assuntos novos para ver, certo? E aí, depois a prof continua com a retomada de conteúdo no caderno, certo? Sim. Então, ok. Vamos pegar a apostila, então. Fala, Letícia. Prof, minha mãe disse que eu não ia poder voltar, mas ela disse que se eu conseguir, ela perguntou se eu posso ir de terça e quinta para a escola. Se você pode vir para a escola na terça e na quinta? É. Ué, se você quiser e ela também pode vir. Então tá, prof, obrigada. De nada. Espera aí que a prof está abrindo a apostila aqui. Vamos lá na apostila, na página 99. Oi, prof. Fala. Foi mal ter chegado atrasado? Tá bom, João, não tem problema. Fala. É que meu pai demorou para chegar no trabalho, daí tinha que pegar um almoço também. Ah, tá bom. Vamos lá na página 90. Ele chegou em casa na hora que a interação começou. Ah, tá. Vamos lá na página 99 da apostila de matemática. Fala, Gustavo. As aulas vão acabar às 5h30? Sim. Lembrando que amanhã, dia de prova, amanhã, dia de prova, acaba às 5 horas. Então, vamos lá. Página 99 de matemática. Trajetos e localização. Vocês sabem que toda vez que a gente sai da nossa casa e vai para a escola, vai para um parque, vai para um shopping, né? A gente sempre faz o caminho. Esse caminho se chama trajeto. Se eu sair desse trajeto e ir para outro lugar, às vezes eu posso me perder. Aí existe a localização, certo? O GPS, que a gente conhece muito bem, ele tem essas duas funções. Ele dá o trajeto, quer dizer, ele dá o caminho, certo? E ele dá a localização da onde a gente está. Certo? Por quê? O que acontece? Às vezes, a gente nunca foi naquele lugar. Meu Deus, como é que eu vou chegar naquele lugar? Então,
eu preciso de uma localização para eu saber qual é o trajeto, qual é o caminho que eu tenho que fazer, certo? Então, todas as cidades, gente, elas têm um mapa, igual está aqui desenhado na capa da apostila, certo? Nós temos ali, deixa eu apresentar aqui a apostila, fica mais fácil. Nós temos ali o mapa 1 e temos ali o mapa 2, certo? Então, olha só, toda vez que eu saio de um lugar e vou para o outro lugar, eu estou fazendo um trajeto. Para eu chegar certinho, eu tenho que ter a minha localização. Eu vou sair da minha casa e eu vou lá para o bairro do Boqueirão. Eu tenho que saber um trajeto. Eu tenho que me localizar, certo? Esse mapa aqui é da mesma cidade, certo? E qual será que é a função de cada um desses mapas? Eles são da mesma cidade, mas eles têm funções diferentes, certo? Um é para mostrar o trajeto e outra localização, não é, prof? Olha só, eles têm bastante diferenças, certo? Um é amarelo, tem mais riscos vermelhos, aparecem alguns pontos que nesse daqui não tem, certo? Então, assim, o que nós vamos ver? Nós temos que ver, aqui, ó, se localiza os bairros, ó, nome do bairros, certo? Esses laranjas aqui do mapa 2 são as ruas. E aqui, ó, a gente não está conseguindo ver na legenda o que é que está ali, certo? Mas nós já vamos ver, ó, aqui é o mar, aqui é o mar. Nós já vamos ver qual é a diferença deles, certo? Então, vamos lá. Página 100. Deslocamentos. Os mapas servem para nos ajudar na localização e nos movimentos em um espaço. Os mapas turísticos geralmente são mais simples e apresentam somente as informações necessárias para que os turistas encontrem atração do local visitado. Então, esse aqui da capa amarelo é um mapa turístico. Olha lá, ó. Esse é para os turistas. Onde é que eles vão achar o ponto turístico, que rios que tem ali. Ali tem árvores, ali tem fazendas. Então, o mapa 1 é um mapa turístico. Ele é diferente. Em alguns sites, é possível encontrar mapas completos da maior parte do país e do mundo. Neles, conseguimos identificar onde estamos e traçar deslocamentos para outros lugares. Então, olha só, na parte da mão da massa, nós vamos responder juntos, certo? O mapa da próxima página, agora nós vamos ver o mapa das ruas centrais de uma importante cidade turística, que é o Gramados, lá em Rio Grande do Sul. Responda as perguntas consultando o mapa dessa cidade. Então, nós vamos olhar lá na página 101, nós temos um mapa. Aqui, ó. Prof, Oi. hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, 5h10, porque eu tenho dentista. Tá bom, não tem problema. Então, aqui é o mapa de Gramados, ó, certo? Então, nós temos aqui, ele não tem legenda, e a gente vai ter que ver aqui tudo certinho, conforme está perguntando aqui na mão na massa. Então, vamos ver. O A. Em que avenida fica o Palácio dos Festivais? Na Borges de Medeiros. Borges de Medeiros. Então, nós vamos colocar Avenida Borges de Medeiros. Tá aí. Já localizaram lá onde é que está o Palácio dos Festivais. B.
Onde se localiza a Praça das Rosas? Rua Na rua Aquilino de Bardi. Rua... Como que é o nome? Aquilino Aquilino Libardi. Aí. Então, se encontra lá. Outra pergunta. Em que avenida fica a rodoviária? na Avenida Borges de Medeiros também. De novo, Avenida Borges de Medeiros. E agora, para a gente falar, duas ruas que cortam a Rua Garibaldi. A primeira é a Rua João Petri. Como? É Rua João Petri. Rua João Petri. Petri. Assim? Não. É, isso mesmo. É, tá certo. João Petri. Aí tem E qual a outra? Avenida das Hortênsias e Avenida das Hortênsias. Então, são essas. Me falam duas ruas. Pode ser avenida mesmo? Pode, como pode ser. Peraí, deixa eu ver aqui no meu mapa. Deixa eu ver aqui. Ó, tem a João Petri que corta ela, Avenida Garibaldi. Assim como tem a Avenida das Hortênsias também. Deixa eu ver qual mais que corta ela. A Borges de Medeiros também. Também corta ela. Ô, prof. Aí Tá tudo bugado pra mim. Não entendi, Leila. Prof, é que eu acho que eu vou ter que meio que sair porque todo mundo tá bugado pra mim, mano. Todo mundo tá com a câmera fechada pra mim. De novo, Leila? Mano, bugou desde segunda da semana passada. Então... Não, é que na verdade é que eu não tô no laptop. Eu tô no outro computador. Aí a Gigi apareceu, só o resto que ficou bugado. Tá, é que a tua internet, então você vai ter que recarregar, que atualizar. Tenta lá. É que eu tô em outro computador, do meu pai. Tá bom. Então, gente, já fizemos aqui, por favor, coloquem autocorreção. Ô, prof, o que é escrito ali? A Rua João Petri E Avenida... Só deixa... Das Hortênsias. Ô, prof, ficaria errado. Apareceu todo mundo, desbugou, mas eu tô com a câmera aberta pra você? Espera aí que eu não? vejo. Hoje é dia 30/11. Não. Ô, prof, desbugou. mas se a gente for ver aqui na Rua Emílio Sorge, daria pra também cortar a Rua Garibaldi? Garibaldi? É, Garibaldi. Qual rua que você falou? É a Rua Emílio Sorgetes. Emílio Surgetes. Ela corta também. Também dá. É só você olhar no mapa ali, ó. Ela corta a rua também. Então, vamos lá. No infográfico, ó, nós temos um infográfico aqui. Descrição de trajetos. Nem sempre descrevemos trajetos utilizando as mesmas indicações de ruas, né? Às vezes, a gente acha outras ruas que o meu trajeto é melhor do que aquele que está dizendo. Para sabermos nos deslocar de metrô, por exemplo, é necessário saber que linha que eu pego, como um ônibus. Eu vou ter que saber que ônibus que eu vou pegar para chegar onde eu quero.
E como que a gente pode transitar, andar naquelas linhas? Então, abaixo a gente tem o mapa do metrô de São Paulo. Ó. Se a gente clicar nos números indicados para conhecer os elementos. Então, se eu vou lá no 1, olha lá, ó, cada linha de metrô é representada por uma cor e corta a cidade em um determinado sentido. Isso facilita a sua identificação. Ó. Então, aqui eu sei que a 1, ó, é no azul. A 2, esse símbolo significa que se pode fazer uma conexão com ônibus. Muitas vezes, para fazer essa conexão, não é necessário pagar outra passagem. Então, eu vou sair de um ônibus daqui e entrar no outro sem sair de dentro do tubo. Isso é conexão. O 3, esse símbolo significa que se pode sair de uma linha e ir para outra linha sem que seja necessário pagar outra passagem. Essas conexões permitem que o usuário acesse todas as linhas com uma única passagem. Então, são as conexões. O 4, Francisco Morato, está escrito. Todas as estações possuem um nome que está relacionado com a região em que a estação se encontra. Então, quer dizer que se eu parar aqui, eu vou estar parando na Francisco Morato. Então, vai estar o nome, igual o ônibus. Tubo Morretes, Tubo Benjamin Constant. Ele fala o nome, a localização. E o 5, esses símbolos indicam a empresa que administra esse trecho. Então, esse infográfico está mostrando para a gente, ó, tudo que a gente pode fazer nesse infográfico, com alguns símbolos que às vezes a gente não conhece. Certo? Então, aqui nós já fizemos. Na 2, veja o caminho que um turista seguiu na cidade de Gramado. Então, foi um turista lá na cidade de Gramado e ele seguiu esse caminho. Saí da Praça das Etnias, passei pela Rua Torta, virei à direita na Rua Ângelo Bisol, virei novamente à direita na Rua João Petri e depois virei à esquerda. Peraí, deixa eu ver quem é que está entrando. E depois virei à esquerda na Avenida Borges de Medeiros, por onde caminhei até chegar ao meu destino, que ficava na Avenida Borges de Medeiros, à minha esquerda, após o cruzamento com a Rua Pedro Benetti. Então, lá nesse mapa aqui, vocês vão fazer um X no local aonde esse turista chegou. Ó, saí da Praça das Etnias, acha lá a Praça das Etnias. Acharam, ó. Acharam a Praça das Etnias? Sim. Tá. Então, ele saiu da Praça das Etnias. Passou pela Rua Torta. Acharam a Rua Torta? Sim. Sim. Ótimo. Aí, ele passou pela Rua Torta e virou à direita na Rua Ângelo Bisol. Acharam a Rua Ângelo Bisol? Sim. Sim. Tá. Virei novamente à direita na Rua João Petri. Acharam a Rua João Petri? Sim. Sim. Ótimo. E depois virei à esquerda na Avenida Borges de Medeiros. Virar à esquerda. Achamos. Achamos. Ô, prof, qual página vocês estão, que eu tô meio atrasado? 101, Leila. 101. Tá. Por onde ele chegou no destino, que ficava na Avenida Borges de Medeiros, à minha esquerda, após o cruzamento com a Rua Pedro Benetti. Aonde é que ele chegou? Palácio dos Festivais. Palácio dos Festivais. Hã? Palácio Palácio dos Festivais. Exatamente. Então, nós vamos fazer aqui no mapa um X. Bem aqui onde ele chegou, no Palácio dos Festivais. Marquem um X. Olha a outra do 3. Júlio acabou de chegar à fonte do amor eterno. Acharam a fonte do amor eterno? Sim. Oi. Oi? Oi, prof. A gente disse, Oi? Alguém me chamou? que sim, mas acho que ninguém te chamou.
Ah, tá. Júlio, então, acabou de chegar à fonte do amor eterno. Acharam o amor eterno? Sim. Ótimo. Sim. É o local marcado no mapa, né? Fonte do amor eterno. Tá lá com uma bolinha laranja lá, ó. Fonte do amor eterno. Ele quer visitar a Rua Torta. Descreva um caminho que Júlio possa percorrer para chegar à Rua Torta. Então, como é que nós vamos fazer? Hã? Prof, ele podia pegar a rua São Pedro, descer até a rua Ângelo Bissol, virar na rua Esquerda. João Petri, Tá. descer a Avenida Medeiros e chegar ali já na Rua Torta. Ou ele podia descer da Rua Bissol até a Rua Torta. É, porque na Avenida mais Borges de fácil. Medeiros não Sim, tem gente. rua torta. Mas, gente, não fica muito mais fácil ele entrar na Rua São Pedro, depois pegar a Bisol e descer reto até chegar na Rua Torta? Esse caminho aqui? Sim. Então, e tem outro ainda. Pera aí que o Gabriel fez outro. Fala, Gabriel. Sim, então eu acho que ó, a gente tem que ver o que caminho fica mais fácil, porque aqui, ó, ele vem aqui, daí ele vai para lá, daí ele vai e vem para cá até chegar na Rua Torta. Então, eu acho que o caminho melhor é ele pegar aqui, ó, a Rua São Pedro, ó, ele entra na Rua Pedro Benetti ali, ó, aí ele vira à esquerda para a Rua São Pedro, continua reto até a Rua Ângelo Bisol, isso, até a Rua Ângelo Bisol, e perto do cruzamento da Rua João Petri, ele vira à direita na Rua Torta. Não acha que é mais fácil assim? Então, vamos lá, vamos escrever então. Vamos ver que rua que eu saio. Vamos lá. Entro na Rua São Pedro. Opa, saiu errado ali. Entro na Rua São Pedro. E aí? Vira à esquerda. Ô, prof, ali que você falou entro, você colocou um M antes do N. É verdade. Entro. Isso. Vira à esquerda na Rua Ângelo Bisol, vírgula, sigo em frente e perto, né? E perto do cruzamento com a Rua João Petri, eu viro à direita na Rua Torta. É isso aí o caminho que ele faz. Pronto? Não. Sim. Sim. Então, autocorreção também. Ô, prof, agora que eu vi embaixo desse retângulo que você colocou do trajeto,
bem embaixo dele tá escrito campo editável. Aham, Daí o que vai aparecer quando você não puder editar, campo não editável. exatamente. Mas não aparece o campo não editável, só aparece o campo editável. Vamos lá. Pronto? Copiaram todo mundo? Sim, prof, eu tenho um aviso pra tu. Falta 3 palavras. Eu dei um aviso pra tu, tá? Só pra te avisar. Ah, Leila. Eu vou viajar quarta-feira na casa da minha avó, tá? Tá bom, Leila. Tá bom, só lembra que na quinta-feira tem a prova de inglês, hein? Viu, Leila? Mas eu acho... Será que eu trazo o laptop pra fazer? Sim, você leva o laptop para você poder fazer, Tá. tá bom? Ok. O prof hoje tem pra Amanhã. O problema é que aquele laptop não é meu. É do meu pai. Não sei se ele vai deixar eu levar. Mas você vai ter que fazer a prova? Você vai ficar sem nota daí? Não. Então, você vai ter que fazer a prova? Não, é que meu pai nunca deixa com o laptop dele porque ele pensa que eu sei porque eu vou estragar o laptop. É, mas ele vai ter que te emprestar, porque você vai ter que fazer a prova. Vamos lá, tá. Continuando. Localização. No último feriado, Lucas foi com seus pais ao zoológico. Ao chegarem ao portão da entrada, eles receberam um mapa para conseguirem se localizar. Observe, olha lá, ó. Eles receberam um mapa bem assim, ó. Ó, onde tem o macaco, onde tem a zebra, onde tem o leão, o elefante, o pinguim, tudo, certo? Aqui é o portão de entrada, ó, por onde que eles entraram. Certo? O mapa que Lucas recebeu é outra forma de representação de espaço. Para localizar um ponto, usamos uma combinação de números, que é os números daqui, ó, e daqui de baixo. É como se fosse um gráfico, certo? Nós vamos ter que usar as combinações aqui, ó. Os números aqui na vertical e os números na horizontal. Para indicarmos a posição de um ponto, devemos primeiramente identificar o número correspondente à posição da coluna, ó. Aqui, ó. A coluna, certo? A coluna tá aqui. E depois o número correspondente à posição da linha. Então, primeiro eu vou achar a coluna e depois a linha, ó. Certo? Entenderam até aqui? Sim. Tá. Então, a gente escreve da seguinte forma. Primeiro, número da coluna. Depois, o número da linha. A gente tem que escrever assim. Passa um marca-texto aqui, ó. Onde está dizendo número da coluna e número de linha. Ali no retângulozinho. Passem a marca-texto. Pronto? Sim. Assim, por exemplo, podemos encontrar a girafa que está na casa 5, ó, a coluna, vamos ver a girafa. A girafa está aqui, ó. Ela está no número da coluna, que é o 5, na linha 4. Olha lá, ó. Girafa na coluna 5, na linha 4. Então, a gente vai escrever assim, ó. 5, que é o número da coluna primeiro, vírgula 4, que é o número da linha. Então, aqui também, vocês podem marcar com marca-texto aqui, onde está entre parênteses, 5,4. O que corresponde ao quadrinho que está no encontro da coluna 5 com a linha 4. Entenderam isso? Sim. Ótimo. Então, nós vamos fazer o exercício juntos agora. No mapa do zoológico, localize os animais a seguir. Depois, registre a localização. Rinoceronte, qual coluna? 4,5. 4,4. Ó, coluna 4. Qual linha? 5. Então, eu vou colocar 4, ó, o vírgula já está aqui, e o 5. Ele está na coluna 4, na linha 5, ó.
E o leão? Tá na coluna 2, na linha 1. Muito bem. 5. E as borboletas? Ó, as borboletas. Coluna 5, linha 5. Então, é 5,5. E o macaco? 5. Coluna 5,3. 5, linha... Cadê o macaco? Linha 3. O macaco tá na linha 3. 3. E o elefante? 3. Na coluna 3 e na linha? 5. Na linha, o elefante. 1. Muito bem. Muito bem. Já fizemos aqui. No 2, complete o mapa do zoológico desenhando árvores nas seguintes localizações. Então, a gente vai ter que desenhar a árvore na coluna 1, na linha 2. Então, vamos desenhar uma árvore lá. Pode desenhar. O prof tem que pintar. Aí, desenhei uma árvore. Prof, Ah, não era para fazer na coluna 1 e na linha 2? na coluna 1, a coluna 1 eu tô aqui. Coluna 1 é a linha 2, ó. Ah. Coluna 1, ó. É essa coluna inteira, a coluna 1. Pinta. Quem quiser pintar a árvore, pinta. Aí nós vamos ter que desenhar outra árvore na coluna 2, na linha 3, ó. Coluna 2, é essa coluna inteira. A linha 3 é aqui, então eu posso desenhar, por causa do macaco, eu vou desenhar uma árvore aqui. Aí. Ali é um gorila, prof. É, um gorila. Aí eu vou ter que desenhar na outra, na coluna 3, na linha 5, ó. Então, eu vou desenhar uma árvore aqui também. Bem perto da saída, isso mesmo. E a outra árvore eu vou ter que desenhar na coluna 4, na linha 4. Então, eu vou desenhar uma bem pequenininha aqui perto das aves. Que, claro, as aves voam e podem pousar na árvore. Pronto. Pronto? Desenharam, gente? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Vamos lá, continuando então. Quais as atrações dos zoológicos estão em cada indicação a seguir? No A, qual que é a coluna 1 na linha 3? Cobras. Vamos colocar cobras, né? Normal. E na coluna 4, na linha 3? São lobos. Não são raposas. São lobos. E o outro, na coluna 4 e na linha 2? Flamingos. Gente, eu não estou ouvindo vocês falando, eu só estou ouvindo o Gabriel e a Maria Fernanda aqui. Cadê vocês? Prof, não dá tempo de ver. Ah, então vamos esperar um pouquinho para responder. Ah, tá. Eu vou falar para vocês verem. Tá, na D. Na coluna 2, na linha 2. Tem zebra. Tem zebra e tem outro bicho aqui que eu não tô reconhecendo. Zebras e onças. Então, zebra e onça. Ô, prof, que tá errado, né? Porque a onça, ela simplesmente come zebra. É, mas deve ter uma cerca ali, né? Tem uma rua ali que divide, ó.
por onde a Ainda pessoa bem. passa. Bem, mas se a onça pular da cerca? Tá, aí na coluna 3, na linha 4. Hipopótamo. E um Guaxinim. estranho. Um bicho Pode ser até um estranho. Guaxinim, não sei. Hipopótamo e guaxinim. Gente, é na 3, na coluna 3 e na linha Iguaxinim, seja exatamente. Iguaxinim. Guaxinim. Pronto? Autocorreção aqui também. Prof, você pode ir ali no exercício 1, um pouco pra cima, que daí quando você falou, eu fui olhar aqui, ó, e pra mim parece que tem algumas coisas erradas. Eu acho que eu fiz errado. Pode ir pra cima pra eu ver? Tá aí já. Aí, eu tinha colocado um errado e tinha arrumado, mas agora tá certo. Tá, vamos lá com a lupa na mão. Olhem só. Em planilhas eletrônicas, isso é, no computador, no celular, usa-se uma combinação de letras e números para identificar cada entrada. Veja a planilha a seguir, ó. O 1 tá na linha 6, na coluna A. O 2, ele já está lá na coluna E, na linha 5. O 9, ele está lá na coluna C, na linha 3. Certo? Note que o número 9 está localizado na entrada C3. Em qual entrada está o número 1? Ele está na... 6A. Coluna 6. Primeiro... A6. A6. Primeiro, a coluna. Então, ele está na A6. Primeira coluna, depois a linha. A B. Em qual entrada está o número 2? Olhem lá. E5. E5. Hã? E5. 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 Muito bem. Agora nós vamos preencher aqui na planilha, ó. Preencha a planilha anterior com o que se pede. Nós vamos preencher o número 3 na entrada A8. Então, vamos achar o 8 e colocar o número 3. Vamos preencher o número 10 na entrada D2. Então, o número 10 aqui. Número 10. D2. E o número 8 na entrada D8. Cadê o 8? Tá aqui. Então, número 8. Pronto? Todo mundo preencheu? Sim. Ótimo. Sim. Agora nós entramos num assunto que é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a gente vai voltar na fração. Olha lá, ó. Tá? Só que agora é em ângulos e giros. Certo? Então, olha só, já vou explicando isso
devagarinho. Quando estamos na rua e precisamos indicar trajetos, só um pouquinho. Gente, quem é que ergueu a mão? A prof não enxerga porque eu tô lá na apostila. Quem foi? Fui eu, prof. Eu cliquei no botão errado. Ah, tá bom. É que a prof não enxerga quem é, tá bom? Por isso. Então, olha só, quando a gente está na rua e a gente precisa indicar trajetos para as pessoas, que às vezes as pessoas se perdem e a gente tem que indicar, geralmente a gente utiliza as expressões vira à esquerda, vira à direita, vai reto, né? Quando fazemos isso, estamos nos referindo a giros de 1/4 de volta. Também podemos dar giros de meia volta ou de volta inteira. Por exemplo, você já observou que um relógio analógico, quer dizer, aqueles que têm ponteiros, eles realizam giros? Por exemplo, se o relógio está marcando exatamente 12 horas, o ponteiro dos minutos está no número 12. Quando ele estiver marcando 12 horas e 15 minutos, o ponteiro dos minutos realizou um giro. O giro que esse ponteiro deu pode ser medido com ângulos. A seguir, veja alguns exemplos de ideias associadas aos giros, aos ângulos e ao ponteiro dos minutos do relógio. Então, vamos ver lá. Prestem atenção. Maria Fernanda e Gabriel podem vir aqui para vocês assistirem aqui. Vamos lá. Prestem atenção. Puxa a cadeirinha aqui. Puxa a cadeirinha ali. Aí, vocês assistem aqui comigo. Só um pouquinho, gente, que eu já ponho para eles poderem assistir. Vamos lá, vou colocar, presta atenção. Você não pode perceber, mas os ângulos estão mais presentes no nosso dia a dia do que imaginamos. Muitas pessoas falam que vão dar um giro de 360 graus em suas vidas. O que elas não sabem é que se girarem 360 graus, irão continuar caminhando na mesma direção. Se quisermos mesmo mudar de direção na nossa vida, o melhor é dar um giro de 180 graus. Os comentaristas de futebol falam que os jogadores não chutam ao gol porque perderam o ângulo. Observe os jogadores A, B e C. O jogador com mais chance de acertar no gol é o jogador C, pois o ângulo de visão que ele possui no gol é maior do que os outros jogadores. Quando estacionamos o carro, devemos estar atentos às indicações de como estacionar. Às vezes, devemos estacionar paralelo à rua. Às vezes, perpendicularmente à rua. E às vezes, em um ângulo de 45 graus. Em alguns jogos de mesa, os ângulos também são imprescindíveis para se conseguir uma boa jogada. É o caso da sinuca. É preciso estar atento ao ângulo que as bolas irão bater nas laterais da mesa, pois isso define o caminho de cada uma das bolas. Agora é com você. Em que outros lugares você utiliza a noção de ângulo em sua vida? Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, eu vou explicar no quadro. Olha só, gente. Presta atenção. Deixa eu pegar o giz. Olhem só. Eu tenho aqui, vou fazer o melhor exemplo, que é de um relógio. Tenho aqui um relógio. Ele tem os números lá. 12, 6, 3 e 9. E aí eu tenho o 2, o 4, o 5, 7, o 8, o 10 e o 11. Eu tenho aqui um relógio. Vocês sabem que o relógio, ele tem ponteiros. Um que é maior e o outro que é menor, para mostrar as horas e os minutos. Vocês sabem que o ponteiro que gira é sempre o dos minutos, certo? Então, o ponteiro aqui, ele está reto. Os ponteiros dele estão retos.
O relógio, ele faz giros, certo? Se ele vem aqui no 3, ele, olha o giro dele. Ele deu um giro de 30 graus. Certo? Ó, 30 graus. Por quê? 30 Porque ou ele 90, andou 3 casas. Ó lá, ele andou 3 casas, então ele deu um giro de 30 graus. Mas e agora? Se ele sair desse giro de 30 graus e andar mais um pouco. Quanto que ele vai ter? 50 graus. Certo? E quando ele está com o ponteiro aqui e o outro aqui, ele já andou. Ele andou quantos graus? 180. Ele andou 180 graus. Então, os ponteiros fazem ângulos conforme eles giram, certo? Eles vão formando ângulo. O que que é o ângulo? É aqui dentro, ó, onde os pontos se encontram. Ele forma um ângulo aqui, ó, no encontro. Certo? Quer dizer que esse ângulo tem 180 graus. Então, um ângulo aqui, ele tem 180 graus. Por quê? Por causa dessa curvatura aqui que ele andou. Ele andou 180 graus. Certo? Se ele faz um ângulo aqui, ele tem 90 graus, que é a metade. Se eu dividir esse ângulo aqui, eu vou ter 90 graus aqui e 90 graus aqui. Certo? Certo. Um ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. E uma circunferência completa é 360 graus. Porque ele deu uma volta inteira. Certo? Quando eu dou uma volta inteira, eu estou girando 360 graus. Se eu dou metade de uma volta, 180. Exatamente. Certo? Um círculo, gente, um círculo, ele é formado por ângulos de 90 graus. Certo? Certo. Ótimo. Tiraram o meu paninho daqui. Certo? Então, vamos voltar lá na apostila para ver isso, que daí a gente entende melhor também. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só. O giro completo dos ponteiros dos minutos ou das horas equivale a um ângulo de 360 graus. Olha o que eu falei, ó. O giro inteiro dele é 360 graus. Quando o ponteiro dá meia volta, forma um ângulo de 180. Olha lá o que eu falei, ó. O ponteiro dos minutos abaixo girou 180 graus. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Então, eu vou pedir para vocês, aqui, ó, marcarem. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Marquem lá. Por que que ele é ângulo raso? Porque ele só faz
metade. 1/4 de volta é o mesmo que 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então, marca lá, o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Olha lá, ó, 90 graus, ó. O ângulo dele é reto. Além de reto e raso, existem outros tipos de ângulo. A seguir, conheça as formas de se classificar um ângulo. Então, eu tenho o ângulo reto, que mede 90 graus. Olha lá o ângulo reto, ó. Ó, ele é reto aqui e ele é reto aqui. Olha o risco preto, ó. Eles são retos. Já o ângulo menor que o ângulo reto é chamado de ângulo agudo. Ó como ele tem a ponta aqui, ó. Quando ele forma essa pontona aqui, ele é ângulo agudo. Acho que é 30 graus. O ângulo maior que 90 graus e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso. Ó, ele abre um pouco mais, ó. Ó, ele abre um pouco mais, ó, ele fica meio tortinho. O nome desse é obtuso. E quando os dois lados de um ângulo formam uma linha reta, é formado um ângulo raso. Olha lá. Certo? Entenderam isso? Certo. Ótimo. Sim. Então, vamos lá. Sim. Vamos ver se a gente entendeu, então. Observe a figura abaixo. Indique os ângulos e as voltas da letra A, B e C. Então, eu tenho a letra A aqui, eu tenho a letra B aqui e eu tenho a letra C aqui. Eu vou ter que ver os ângulos que elas formam. Ó, o ângulo A. Que ângulo será que é esse? Presta atenção, ó. Eu tenho que sair do 0 graus. Ó. Ó. A letra A tá onde? Vou ter que formar que tipo de ângulo? Ela faz um ângulo agudo, um ângulo obtuso, um ângulo reto. E aí, o que vocês acham? Reto. Hã? Agudo. Reto. Tá, e que quantos graus ele tem? 90. Não. Não tem 30 graus. Veja lá. O A. Olha lá, gente. Aqui tem 90. Presta atenção. De 0 até 90, ele tem 90. E qual que é a metade de 90? Porque o A está bem na metade. 45. Então, nós vamos colocar... 45. Isso, 45 graus. Ah, eu não tenho a bolinha aqui. Aí, 45 graus. Tá lá. Oi. Faz a bolinha de graus pequenininha só. 45 e a bolinha. E o B, gente? Saindo do 0, olha lá. Quanto será que o B tem? Ó, ele até aqui ele tem 90. Mais 45, ele é um ângulo obtuso. Então, eu vou fazer lá, ó, do 0 até o B, ele tem tudo isso daqui. Então, eu sei que até aqui ele tem 90. Então, 90 para chegar até no B é mais 45. Quanto que dá? 135? 135 graus. Muito bem. E agora o C vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. Faz o mesmo sentido. Faz o mesmo sentido, ó. Ó, até aqui você sabe que ele tem 135. Agora você tem que chegar até o C. Então você tem que fazer a conta. Tá. E aí, já fizeram? Sim. Quanto que deu? Sim. Sim. 270. Muito bem, 270 graus. Eu somo tudo.
Eu vou somar tudo até chegar no C, ó. Eu sei que até o B eu tenho 135. Então, vou ter que fazer 135 mais 45, mais 45, mais 45. Eu tenho quantos graus esse ângulo tem. Pronto? Sim. Sim. Ótimo. 2. Usando o instrumento que a gente construiu, a gente não construiu. Porque esse aqui é difícil para a gente construir. Polígonos a seguir. Então, aqui a gente vai ter que fazer os ângulos, ó. Que ângulos que são? Que tipo de ângulo? Né? Por exemplo, o 1, que tipo de ângulo que eu tenho? Ó, olha o ângulo do 1 ali, ó. Ele tem uma pontinha, quer dizer que ele é ângulo qual? Agudo. Agudo. E o 2? Reto, ó lá, ó. Reto aqui e reto aqui, ó. E o 3? Que tipo de ângulo? Obtuso. Obtuso, muito bem. E o 4? Que tipo de ângulo aqui, ó? Obtuso. Não, ó, não tem a pontinha? Agudo, olha a pontinha ali, ó, parece uma flecha. E o 5 é o obtuso, ó. Ó, ele é mais aberto, olha aqui, ó. E o 6? O 6 é obtuso. E o 7? E o 7, gente? Agudo. E o 8? Reto, olha lá, ó. Reto. É reto. E o 9? Olha a ponta. Agudo. Tem a pontinha? É agudo. Certo? Sim. Pode ver que no ângulo obtuso, ó, igual é no 6 aqui, ó, o ângulo dele, que é esse risquinho preto aqui, ó, ele vai ser mais aberto, ó. Por isso que ele é obtuso. Sim. 3. Observe a roleta abaixo. Olha lá a roleta. Então, estão vendo que eu tenho uma flechinha aqui na roleta verde? Estão vendo? Sim. Tá. Escreva o número sorteado em cada casa, em cada caso, partindo sempre do número 1. Então, por lá. Vou fazer o primeiro para vocês verem, certo? 1/8 de volta para a esquerda. Então, para a esquerda, vem para cá, ó. 1/8 de volta. Que número que dá? 45. 1/8 de volta. Quer dizer que ele andou de 8, ele andou uma casa. Que número que deu? Ó. 45. 8. 8, deu o número 8, gente, ó. Ele já está no 1. 1/8 de volta para a esquerda, ele vai parar no 8. Então, é 8. E agora, 3/8 de volta para a direita. Então, tá 1, ó, 1, 2, 3/8 de volta. 4. 4, exatamente. 4. O C, 4/8 de volta para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Isso, 5. Agora vocês vão fazer o outro. Vão fazer o D, o E, o F e o G. Vamos ver. Pronto. Tá? Todo mundo terminou? Não. Então vamos Não. esperar mais um pouquinho.
Vamos lá. Agora né? pronto. Tá. D. 7/8 de volta para a direita. Quanto? 8. Para a direita. 2. 8. 7/8 de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou no 8. 8/8 de volta para a direita. 1. Muito bem, 1 inteiro, ó. Numerador 8, denominador 8 é 1 inteiro. Não precisava nem calcular. Meia volta para a direita. 5. Oi. Qual que é o D mesmo que travou pra mim? Eu não escutei, e eu acho que tá errado. Só um pouquinho. Meia volta para a esquerda. 5 de novo. 5 também. Vai ali no D. No D. Pronto. Aí. Tá certo. Professora, Pronto? Então, oi. você vai mandar lição de casa sobre esse conteúdo? Vou, mas não hoje, porque amanhã vocês têm prova. Tá bom. Autocorreção. Pronto, gente? Pronto. Então, agora que a gente já viu mais um assunto da apostila sobre ângulos, vou passar lição de casa sim, mas não hoje, porque amanhã vocês têm prova, né? Vamos pegar o caderno de matemática para a retomada do conteúdo. Vamos lá. Cabeçalho. Tá fazendo questão de dizer que Pode. Prof, isso daí é retomada de matemática? Isso, parte 2. Porque nós já fizemos a parte 1 sexta-feira. Prof, você pode aproximar um pouquinho a câmera? Eu não tô conseguindo ver. Pode o quê? Aproximar um pouquinho a câmera que eu não tô conseguindo ver. Pronto. Ô, prof, Oi. esse conteúdo que a gente acabou de estudar não vai cair na prova, né? Esse não, que a gente acabou de ver agora, Ok, não. ok.
Ô, prof, meio que na lá do 1 é 15, é que a câmera pra tu pai tá embaçada pra mim. Aonde que tá embaçada? Tá embaçada a tela inteira pra mim, a sua câmera. Mas tá embaçada para mais alguém? Não, Pra mim não. não. Não, é que eu tô com o computador antigo, daí ele é meio bugado, assim. Tá, mas é um número 115 ou 15 ali? É 15. Tá. É, né? É atualização. Prof, ele é 22 ou 27? É 22, né? 26. Ah, na B, na verdade. É 20. A B é 22. É. Tá. E daí lá no. Vixe, tá dando eco. Tá aí. Algumas. É, prof, pode digitar pra mim, porque, mano, como a câmera tá embaçada, eu não consigo ver. Em qual que você tá, Leila? Eu tô na C. Tá muito ruim de ver. Abre parênteses. 9 mais 8. Tá. E deu mais um 16 menos 1, é isso? Mais 8, fecha parênteses. Mais, abre parênteses. Professora, a gente vai fazer isso daí que você tá passando no caderno de agora, na aula de lição de casa. Ah, verdade. Agora, isso é retomada de conteúdo, é feito agora, Bruno. Tá bom, desculpa. Foi nada, não tem que pedir desculpa. Tá, pode continuar digitando, por favor. Aqui, Leila, 16 menos 9, fecha parênteses. Tá. Não entendi. Parênteses, depois a chave, depois... Nascer? Não, você resolve os dois parênteses. Opa. Porque não tem divisão, não tem multiplicação. Então você resolve o que está nos parênteses. Só um pouquinho. Tá, gente, eu tô na D. Leila, você vai ter que... Você vai ter que atualizar, Leila. Ah, não precisa. Deixa eu tentar. Fala, Otávio. Gente, quem já terminou, pode começar a resolver. Fala, Otávio. Não, já respondeu a minha pergunta. Hã? Não, já respondeu, já pode começar? Ah, pode começar. Lembrem de deixar os espaços no caderno para não ficar uma em cima da outra, certo? Colocar as respostas depois do igual. Isso. Depois você copia tudo, você pula tipo 2 linhas e começa a resolver. Tá bom?
Vou dar 15 minutos. O professor Tela também tem embaçada pra mim. Então tem que atualizar. Problema de internet. Melhorou e bugou de novo. Sim, é problema de internet. Ou é o Meet mesmo? Tem que tentar deixar o computador mais leve, apagar as outras coisas que estão abertas. Prof, aí ficou. Mas eu acho estranho quando fixo na sua tela, fica embaçada e quando não fica normal. Que bom. Então aproveita para copiar. Prof, a sua tela fica muito embaçada e, não dá, e ela nunca volta. Só volta de vez em quando. Eu posso copiar do quê? Não, que é para a gente fazer agora, Bruno. Mas daí eu pego as respostas do vídeo. Bruno, mas você tem que fazer agora, Bruno. A retomada é isso, na prova vai cair isso e daí. Se você tiver dúvida... Eu sei, mas está embaçado. Tenta atualizar, Bruno. A tela não melhorou. Meu Deus, veja aí o que você consegue, então, fazer. Veja se você consegue copiar alguma coisa. Ô, Bruno, desfoca e foca, daí eu acho que deve destravar. Já tentei. Pronto. Só um pouquinho.
Oi. Na C, eu fiz 9 mais 8 e já coloquei o mais. Eu já coloco o resultado ou não? Como é que é? Na C, eu já coloquei 9 mais 8. Eu já coloquei o resultado. Eu coloquei o mais. Eu já coloco o resultado de 16 menos 9? Você coloca o resultado do 16 menos 9 e tira os parênteses, porque você já resolveu a conta. Prof, eu vou ter que sair um pouquinho aqui da reunião. Tá bom? Prof, Oi. pode pôr a câmera um pouco mais pro lado? Qual lado? Aqui? Aqui? Isso. Melhorou? Sim, obrigada. De nada.
Pronto, prof. Pronto? Tá. Só mais um pouquinho que eu tô esperando quem ainda não terminou. Beleza. Tá. Só um pouquinho. Ainda tem gente que tá terminando. Pronto, gente? Não. Então vamos lá. Faltam 2 minutos. Daí vai ter lanche. Gente, então é o seguinte. Quem já terminou, pode ir indo para o intervalo, que nós vamos corrigir já depois do intervalo, certo? Então, 3h30, todo mundo novamente para a volta, certo? Então, vamos lá. Certo. Podem Tchau, ir. prof. Tchau, até daqui a pouco. Tchau. Bom intervalo. Tchau, prof. Tchau. Tchau.